Oi, gente, boa noite. Entrando ao vivo, vou chamar aqui a Denise. Ela já está esperando a gente. Olá, gente, boa noite. Estou esperando a Denise. Olá, querida. Oiê, que delícia estar aqui. Que delícia, tudo bom? Eu tô bem, e você? Também. Obrigada pelo convite. Eu que queria agradecer, a Roberta, em nome da clínica. Super obrigada de você ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente hoje. Para um Imagina. papinho, né, Dê? Nossa, que delícia, obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Eu não sei, o pessoal tá entrando ainda. Que São delícia. 20h26. Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos, a gente é super pontual, né, Cris? Sim. Muito bom. Que delícia poder estar aqui, vendo um monte de gente entrando nesse papo tão importante que vocês. Muito importante, né, Dê? Muito, O muito pessoal tá legal. entrando. Tem gente de Portugal, ó, que legal. Olha, que bárbaro. Deixa eu ver aqui. Bruna, Ivan, Carol, Joyce. Acho que é isso. Kelsa, Arroz. Rosiliafe. Muito bom. Uhum. Me fala uma coisa, você está na clínica aí? Eu tô na clínica ainda. Fui em Ai, casa tomar um banhinho. se arrumar um pouquinho, não é? Que hoje começou cedo, aqui a gente teve laser hoje, íntimo. Aí Ah, desde cedinho a gente estava aqui, que dei uma corridinha em casa, pus perfume até, tomei olha banho e só, voltei. é O- online, mas a gente se A gente arruma. se arruma, né, Dê? Ô, Dê, eu vou começar aqui falando, pessoal que está entrando pela primeira vez, né? Falar um pouquinho daqui da clínica. E depois Legal. vou pedir para você se apresentar também, né? Então, a Clínica Mulheres Mais é um projeto meu e da Roberta, né? A gente começou aqui esse ano, no comecinho de maio, e a gente está tratando da dor na relação sexual, né? Então, o vaginismo, a dispareunia, por várias causas. Então, a gente tem recebido pacientes com queixa, né, com dor na relação sexual. E o convite que a gente fez para você hoje, quero que você fale um pouquinho do Instituto do Casal, mas assim, a gente quis trazer um pouquinho da questão da parceria, né, do casal é, passando pelo problema da dor em conjunto e como eles lidam com isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do Instituto e desse uma. Legal. Primeiro, quero agradecer muito você e a Rô, umas queridas. Eu fico muito feliz com esse projeto de vocês. A gente precisa de projetos assim, projetos que acolham, né, a dor de muitas mulheres e que nem sabem direito o que é e nem como nominar. E eu acho que a Clínica Mulheres Mais, ela vem também com esse abraço, né? Essa tentativa de acolher essas mulheres, acolher esses casais, dar Sim, nome para essas coisas, né? Dizer que as pessoas não precisam viver as suas dores sozinhas. Elas, eu sempre brinco, entre aspas, eu falo, gente, o problema de vocês não tem patente, não. Né? Outros também sofrem disso, e sim. então eu acho que isso ajuda as pessoas na trajetória, né, de viver as suas dores aí. E Né? é preciso falar disso, né, Dê? Muito, Trazer muito. isso, né? Sim, Verbalizar a dor, né? sim. E eu acho que a clínica de vocês, esse projeto tão lindo de vocês,
permite isso. Isso é muito especial, muito legal. Né? Bom, eu aqui do meu lado, eu sou psicóloga, a minha formação, né? Sou psicóloga clínica, trabalho com sexualidade há muitos anos, com casais há muitos anos, e é o meu xodó. Eu gosto muito de trabalhar com casal, né? Mas também atendo individualmente, né? Eu acho que o trabalho aqui é sempre um trabalho voltado para as pessoas. Então, tem abraço aqui para todo mundo, né? E o Instituto do Casal foi um projeto que nasceu junto com a minha sócia, amiga querida Marina. Nós tínhamos há muitos anos atrás, pensávamos nisso. Existem muitos lugares específicos para se trabalhar família. Hoje tem muito para casal, mas na época que a gente fundou o Instituto, acho que nós somos uma das primeiras aí, né? Pioneiras. A gente queria muito esse lugar, esse espaço voltado para o casal, né? E aí surgiu o Instituto do Casal. O Instituto do Casal, o nosso público-alvo são os casais. A missão é poder acolher esses casais, olhar para a dor desses casais, ajudar esses casais a viverem a trajetória da conjugalidade de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira respeitosa, incluindo as diferenças, não como ameaças, mas como possibilidade para se viver uma relação de construção. Então, nossa missão é essa. E lá, além do principal, que são os atendimentos clínicos, a gente dá supervisão para terapeutas, terapeutas de casal e família, e construímos os nossos materiais didáticos. Então, hoje a gente tem o Puxa Conversa Casal, o Diálogo Sem Briga Não, Traição, Separação, e temos um manual do relacionamento. Então, temos aí 5 já construídos, aí 5 materiais para ajudar os casais a falarem sobre os temas que são tão importantes na conjugalidade. Odê, eu vou começar, né, pensando aqui no... A gente vai tentar ir linkando, né, com o que acontece aí, o que acontece com vocês aí quando os casais chegam. Mas eu queria começar te perguntando se essa queixa, né, esse casal, ele chega para você e você já faz o mapeamento geral, né, de toda essa relação, né? Como que você entra nessa questão da sexualidade? Super importante a tua questão, porque quando um casal chega, ou uma pessoa, né? Mas o casal especificamente aqui na nossa conversa, a sexualidade é algo que eu vou perguntar, né? Logo num primeiro encontro, porque faz parte da vida dessa pessoa e geralmente os psicólogos, né? Seria na linha que eu atuo, geralmente perguntam, né? Porque faz parte da vida. A sexualidade é desde que a gente tá lá, né, no útero materno até a morte, né? Então, a gente vive a nossa sexualidade desde sempre. É a maneira como a gente se expressa. Eu aqui falo com as mãos, eu falo alto, né? Isso tudo se refere à minha sexualidade, né? E o sexo em si, que é a hora lá do encontro, né, sexual desse casal, como eles constroem essa intimidade. Eu faço sempre uma linha do tempo de como é que cada um viveu essa sexualidade e foi construindo essa sexualidade, né? Então, tudo que a gente vive na nossa vida, a educação, as questões religiosas, a cultura... A construção, né, da sexualidade, isso. como você vivencia isso, né, desde sempre. Isso. Tudo isso vai impactar na vida desse casal, né? Se eu venho de uma casa em que eu tomava banho lá com o meu pai, com a minha mãe, né? Se eu andava de calcinhas de cueca pela casa, ou se eu venho de uma casa em que a porta era fechada, né? Em que a relação com o corpo era diferente, em que eu venho com uma religião em que tem alguns tabus, tudo isso vai impactar.
no jeito que eu vou viver isso com o meu parceiro ou minha parceira. E Tá. aí a gente casa, né, Cris? E cada um vem com uma mochilinha. Sim. Tan, 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 tan. E aí você começa a despejar no meio da sala essa mochila de coisas, né? E no meio disso, né, tá essa construção. Muito, a gente vê muito, né? Quando os casais chegam, às vezes tem muitas histórias de abusos, né? Tá. De violências anteriores e que impactam naquela relação, né? Então, é muito importante a gente mapear mesmo como que esta construção tem sido feita para cada um e como é que isso está impactando na conjugalidade. Porque eu uso muito uma imagem, Cris, que é assim para o casal. Não sei se dá para ver. Que é, sabe, a mão aqui, eu falo, aqui é a conjugalidade de vocês. Tá. Aqui tem a individualidade de vocês. Então, a gente vai precisar olhar para isso. Porque isso aqui sustenta a conjugalidade. Tá. Né? E aí a gente vai nesse mapeamento. Ô, Denise, deixa eu te falar. Assim, o que eu vejo aqui, né? Eu recebo também, eu tenho essa questão. Quando você fala de abuso, eu gosto sempre de frisar que a gente não entra só pelo abuso. Quando você fala em abuso, você pensa logo no abuso sexual. São abusos de todas as formas, né? A gente Sim, não tem essa questão só do abuso sexual. E essa parte da educação e da religião como. Lógico que às vezes vem na família, né? Mas cada um também vai lidar com isso de uma forma, né? Às vezes você vê. Já tive pacientes, por exemplo, que vinham de uma família bastante religiosa e ela comentava: sou eu e mais duas irmãs. Mas a única que teve esse tipo de problema, a única que encarou, né, essa questão da religiosidade dessa forma fui eu. As minhas irmãs são muito tranquilas em relação a isso. Então, como é individual mesmo, né? E aí você está falando do casal, a hora que junta tudo isso, né? isso. E você conseguir desconstruir algumas coisas, construir outras, mas a tua bagagem, a tua mochila é a que você carrega. Então, é uma questão também difícil, né? Esse início, né? Para você conseguir colocar tudo dentro da mesma mochila, né? Sim, né? E eu acho que isso é o mais importante. É primeiro olhar para o que você tem, né? Sim, Ver como é que você significou todas as coisas que você viveu. Às vezes a mãe falou a mesma coisa para para duas filhas, todos. Uhum. né? Mas uma significou de um jeito diferente da outra, né? Porque aí está a nossa individualidade, Sim, aquilo que se refere só a mim, aquilo que está lá dentro, né? Então, é muito importante, quando as pessoas sentem uma dor, que elas compartilhem com alguém. Porque eu sempre digo, né? A dor fechada aqui dentro, ela cresce. A dor sim, compartilhada traz chance de cura, traz chance de melhora. E a dor física, seja no vaginismo, com a dificuldade da penetração, seja a dispareunia, quando tem a penetração, mas tem muita dor e sim, desconforto, associada. por trás dessas dores tem uma história, né? Tem uma história. Eu, assim, quem chega para mim é diferente, né? Porque tem coisas que também eu não tenho como abordar, embora às vezes surjam no meio da fisioterapia, né? Do papo que a gente tem quando a paciente está na maca. Então, vem muita coisa, né? Elas vão falando também e você vai conseguindo, mas eu não tenho ferramentas para isso, né? As minhas ferramentas são outras. Como que você vê, como que chegam esses casais para você quando existe a dor na relação sexual? Isso é uma coisa que eles abrem facilmente com você? É uma coisa que você você tem a percepção disso? Ou é muito tranquilo para eles falarem a respeito? Cada caso é um caso, né? Tá. Tem casais que têm mais dificuldade em abrir, né? Tem casais que precisam aí de um tempinho maior de intimidade, a construção de um vínculo mais seguro comigo para poder abrir. E tem Uhum. casais que já chegam com a queixa primeira. Olha, é isso que está acontecendo aqui.
né? E aí, eu acho legal você dizer, puxa, eu não tenho as ferramentas para acessar alguma coisa que Uhum, talvez vocês psicólogos acessem. E eu sim, digo a mesma coisa. E eu não tenho ferramentas que vocês têm. sim. Por isso que é tão legal essa A parceria. parceria, sim. E eu, o que que eu faço? Quando eu percebo que tem uma questão sexual, né? Essa específica que a gente está falando hoje aqui das mulheres, a dor, né, na relação sexual ou a impossibilidade que ela sente, eu encaminho para uma fisioterapia pélvica, porque a gente já viu, né? Tantos estudos mostram como isso é fundamental, né? Uma mulher que está na menopausa, que Sim. está aí tendo uma relação com o seu corpo diferente, né? Que está sentindo que seu corpo não responde mais da mesma maneira que já respondia, É. é E a tão frustração importante. dessa mulher que passou uma vida, de repente, uma vida sexual plena, sem problema algum, e ela se depara num certo momento da vida, né, com Sim, todas as questões da menopausa, né, com as mudanças que vão acontecer na vida sim, dela, e ainda com o problema na relação sexual, né? sim. E eu digo, o corpo muda, né? Não tem jeito. Não. Gente, o corpo muda. Então é legal você aceitar esse novo corpo e, nesta aceitação, descobrir novas possibilidades com ele. E os exercícios que vocês nos colocam, né? Eu conheço alguns e eu sou fã, né? São surpreendentes, né? São surpreendentes, são muito legais, né? Fazem toda a diferença, eu acho que é a questão da percepção também, né? Dessa consciência que essa mulher tem do próprio corpo, né? Como que ela lida com isso também, como ela lidou com isso Sim. durante a vida, né? É. Eu tô com uma colinha aqui, Dê. E Ai, aí a vai. gente Olha, gente, eu vai. só quero dar boa noite, porque tem umas queridas entrando. Tem a Karen, Karen. a Karen, uma cliente muito querida. Estou para marcar nosso café. Ai, que Vamos delícia. lá. A Carol, querida também. A Carol. Bia. A A Bia Bia eu tá falando reconheci. aqui sobre a dor, né? Sentir dor não é Não é normal, é normal. preciso buscar ajuda sempre, né? Sim, Eu tenho falado, tenho batido muito nisso, né? A gente não pode negligenciar a dor, né? A sim, gente sim. recebe pacientes, eu recebo pacientes aqui que algumas vêm de buscas aí incessantes, já passaram por tudo, já fizeram, já realizaram exames, já correram médicos, já foram viradas de ponta cabeça e assim, não conseguem entender o que está acontecendo, né? Sim. Então, é preciso você também ter essa questão de pedir ajuda, de buscar ajuda, né? Com os Total. profissionais da área da saúde, né? Acho que para E todo mundo é apto a conseguir encaminhar ou dar um direcionamento para essa mulher. muito. E eu acho que o parceiro nessa hora, né, Cris? Não sei se isso está na tua colinha, mas o parceiro nessa hora, ele é fundamental. Se a mulher tem um parceiro, porque pode ser que ela não tenha, né? Exatamente. Mas se ela tem um parceiro, como é legal esse parceiro ser participante, né, Sim. neste processo. Porque Era tem. a minha próxima pergunta, porque assim, Então, você às vezes tem o casal, né? Então, aí já existe uma parceria, mas às vezes pode ser que não também, porque você também pode ser procurada por uma mulher sem o parceiro ou uma pessoa que está sozinha, né? Que é aquela mulher também, às vezes, que ela abre mão de ter, de viver a sexualidade dela, de se relacionar com alguém, justamente pelo medo ou pela impossibilidade que ela já sabe que ela tem, né? Então, ela vai se fechando também, ela vai abrindo mão do convívio social, de se relacionar por conta da dor, né? sim, eu tenho casos assim, né? Então, assim, mulheres solteiras e que têm dor e começam a se relacionar e na hora que já chegou aquele momento em que vão para uma intimidade maior, É um a hora que desespero, elas. é um pânico, né? É o pesadelo, né? Como que eu vou falar que não penetra? Como que eu vou falar que eu tenho dor? Como...
Então, e aí a gente precisa acolher essa mulher, né? E dizer, olha, isso tem solução, né? Existe, claro que a terapia é muito importante para a gente entender o que aconteceu na jornada dessa mulher, mas existem específicos exercícios para isso, né? Porque eu falo, gente, a vagina ela é uma musculatura, então ela precisa de exercício, né? Assim como a gente exercita o braço, assim como a gente exercita a perna, a barriga, né? Eu brinco até com as amigas, eu falo, gente, vamos exercitar, né? Exercita aí, Da funcionalidade, né, Dê? Tudo que para de verdade, né? né? Vamos E movimentar, é, porque ela precisa de movimento, exatamente, né? a fisiologia é essa, né? Ela é feita para isso, né? Para isso, né? Então, mesmo que você não tenha um parceiro sexual ou uma parceira sexual, a gente precisa exercitar a musculatura para não ter aqueles xixis que depois vai ficando velha, né, Cris? E vai tendo incontinência As urinária, incontinências, é. tão chato. Isso é Então, muito comum também na época do climatério e da menopausa, que você perde, né, o estrogênio, que ele que dá essa sustentação para essa musculatura pélvica, e aí você começa com as incontinências, com prolapsos, né? A queda da bexiga, que o pessoal conhece sim, mais. Então, assim, mas é mais super uma importante. super importante. Então, eu digo para as minhas clientes, para as amigas, eu falo, gente, exercitem a vagina como vocês exercitam a musculatura abdominal, né? E aí é muito legal poder contar com vocês, porque vocês trazem essa orientação. Qual o melhor exercício, né? Quais as etapas dos exercícios vaginais? É muito importante, assim, eu costumo sempre falar, né? É super importante você ter uma avaliação da fisioterapia, de uma fisioterapeuta pélvica, né? Nessa questão também da funcionalidade, porque é individual também isso. Não adianta você pegar na internet, você vai achar um monte de exercício de contração e relaxamento para fortalecimento dessa musculatura. Mas normalmente, uma mulher que ela tem a dor na relação sexual, ela não tem. Ela não tem necessidade de fortalecimento. Pelo contrário, às vezes ela precisa de aprender a relaxar. Ela precisa ter a consciência dessa musculatura. Saber que musculatura é essa que ela tem que exercitar, né? E nem sempre é a contração, relaxa, contrai. A gente vê um monte de gente falando disso, né? Então, cada caso, do mesmo modo que você falou, cada caso é um caso, né? Tem as especificidades de cada pessoa, né? De Sim, cada caso. isso é super importante, né? Entender o que aquela dor está dizendo para aquele casal, para aquela mulher, naquele momento da vida específico, né? Então, bárbaro, é isso mesmo. Odê, me diz uma coisa, essa questão da parceria, né? O quanto isso é importante no teu atendimento, né? Esse casal, ele tá em sintonia, né? Para que você consegue ter essa percepção também, né? De evolução desse casal. Super, porque a gente está falando de intimidade, né? Então, também, quando um casal chega com essa dificuldade, às vezes a intimidade ela já ficou muito prejudicada ali, né? Eles não se tocam mais, eles não se beijam, eles não se olham. Então, também tem exercícios da terapia sexual que eles vão caminhar juntos nessa questão, né? Então, quando um casal chega com uma dificuldade sexual, eu sempre digo, não é uma dificuldade. Se vem um sintoma na mulher, uma dispareunia, um vaginismo, não é mais dela, é deles, É do casal, né? é do casal. Então, é o casal que vai precisar passar por estágios, por exercícios, para conseguir sair desse ruim da relação, né? E é importante que esse parceiro, né? Que esse homem, no caso, quando a gente fala, tô falando da parceria homem-mulher, pensando numa penetração, que o vaginismo, a dispareunia, não é uma escolha, né? Ela não escolhe, tipo, é uma coisa que é inerente à vontade dela. O vaginismo, ele é uma contração involuntária.
Lógico que a gente consegue, através da fisioterapia pélvica, fazer com que ela consiga ganhar percepção, né, da musculatura e ela consiga comandar isso. Mas é muito importante que esse parceiro ele saiba que não foi uma escolha, não é falta de amor, às vezes não é falta de tesão, ela não perdeu o interesse sexual por ele, né? Realmente acontece, ela tá com dor, a gente não consegue pensar em ir para uma relação sexual para sentir dor. Então, agora, desculpa, Bia, Cris, pode falar. é muito importante isso que você está falando, mas como a gente está lá com o casal, a gente percebe que geralmente este homem, ele é o par complementar. Então, ele também vai começar a desenvolver uma dificuldade, né, em relação a essa intimidade, a essa mulher. Já aconteceu. Às vezes você trata o vaginismo, ela começa Comum. a conseguir a penetração e ele começa a desenvolver um outro sintoma. É verdade. Uma disfunção sexual masculina. Então, por isso que é importante. Aquela função, aquele sintoma, ele tem uma função. Então, a gente precisa olhar para a função daquele sintoma e ajudar esse casal, né, a conseguir um outro movimento na relação. Porque senão a gente trata só o sintoma da mulher e vai aparecer no homem. É redescobrir, né, Outro casais jeito. que já tiveram em algum momento uma relação sexual dentro do que a gente fala da normalidade, mas também é importante esse casal que nunca conseguiu uma penetração, né? E quando essa mulher, por conta da dor, do medo, do pânico que ela tem, da possibilidade de ser penetrada, e ela se esquiva do parceiro, que ela não tá fazendo isso por ter deixado de gostar, por nada disso, né? Sim. E aí, esse mecanismo também, a forma como vai acontecer essa relação daí para frente, eu costumo falar que, para mim, tudo é a relação, né? Os estímulos externos, que o pessoal fala, as preliminares, tudo isso, para mim, é a relação. A penetração é mais um plus, né, da relação sexual. Então, eles vivenciam essa relação de outras formas. Eles arranjam maneiras para eles conseguirem se relacionar, né? A verdade é, só que às vezes passam anos dessa forma. E aí o que você está falando dessa questão de quando a mulher consegue efetivamente a penetração, esse homem ele também passou a vivenciar esse contato íntimo de uma outra forma. E aí ele vai enfrentar também dificuldades, né? É um ajuste que eles vão precisar ter depois. Isso é muito forte, né? Eu atendi um casal há uns anos atrás, eles estavam casados há 10 anos e nunca tinham conseguido uma penetração, né? E aí, quando ela foi, né, fez todo o tratamento, né, com a fisioterapia pélvica, conseguiu uma penetração, ele começou a desenvolver uma disfunção erétil, né? Então, por isso que eu digo, qualquer disfunção sexual não é de um ou do outro, é da relação. É dos dois, é da relação. É dos dois. Exatamente. E os dois vão precisar estar muito comprometidos nisso, né? A Carol está perguntando, e como o parceiro pode ajudar as mulheres com o vaginismo, né? Como eu acho que o sintoma está na mulher, mas o compromisso da mudança é dos dois, né? Ele vai precisar entender, buscar o que acontece, como acontece, não culpabilizar esta mulher, Exatamente. né? Tô junto com você, isso é nosso, vamos passar por isso juntos, né? Eu acho que isso que é o mais importante, é dizer, isso é nosso e a gente tá junto nessa. É para isso, né? A relação é no amor e na dor, né? Não é? Eu percebo, assim, pacientes, às vezes, que chegam... Lógico que o tratamento, ele acontece de forma diferente quando a gente recebe o casal. Eu percebo a própria evolução, né, dessa paciente. Quando o parceiro, ele se propõe a ir junto com ela. Só que também tem inúmeros parceiros que eles não conseguem ou
vir com essas mulheres para a sessão, mas eles estão junto, ele recebe orientações também do que ele pode continuar fazendo com ela em casa durante o tratamento, né, para ajudá-la nisso. E assim, a gente percebe uma evolução muito maior quando existe essa parceria deles, né, dos dois, do casal. Mas Com também certeza. não posso dizer que mulheres que não têm parceiro, ou que os parceiros não estejam com elas, né, que elas não vão conseguir evoluir de forma satisfatória. Elas conseguem da mesma maneira. Perfeito, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas é muito legal se tiver esse parceiro que ele possa estar junto, né? E que não culpabilize essa mulher ou não diga o problema está com você, né? Ou não, o problema está Com o conosco, casal, é né? verdade. Vamos juntos nessa história, né? Mas eu fico muito feliz que existam clínicas e quantas fisioterapeutas, né, pélvicas e que estão fazendo trabalhos belíssimos e ressignificando mesmo a história das mulheres, né, a história desses casais. Vou te perguntar também, quando você fala, né, de você, você vai dar você ajuda esse casal a vivenciar essa sexualidade deles quando eles estão ultrapassando esse problema de outras formas? Porque às vezes eles se sentem um pouco perdidos nessa questão, né? De como vivenciar isso enquanto eu não consigo a relação sexual, a penetração. Sim, totalmente, né? Então, a terapia de casal, ela vai ajudar nisso também, a criar novos repertórios sexuais, né? Porque quando chegam, eles chegam geralmente, o repertório é bem restrito. Tá? É deste jeito, é isto que a gente tem. O prazer é por esta via, né? Então, vamos descobrir, vamos ampliar as possibilidades de prazer, né? Eu sempre digo, o sexo, ele é, numa intimidade de um casal, é o parque de diversão do adulto, né? E a gente gosta de diferentes brinquedos num parque de diversão. Você não vai no parque de diversão só para ir na montanha-russa ou só para ir... Eu não vou na montanha-russa por falar nisso, né? Ou só para ir no girador lá. Como é que é o carrinho, aquele cavalinho? O carrossel. 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 Bem tranquilinho. Bem tranquilo. Não, você vai na montanha-russa, você vai no carrossel, você toma sorvete, você faz várias coisas, né? Então, eu sempre digo, o sexo e a intimidade sexual do casal é um parque de diversões. Vamos buscar ampliar os recursos, porque aí a gente consegue também descobrir novos prazeres, E né? a intimidade, né, Dê? Porque às vezes eu percebo assim, a dificuldade do casal, eu costumo dizer, né, quando eles vêm juntos, que o sexo, além do ato, ele tem que ser falado, ele tem que ser conversado, né? Importante você falar daquilo que você gosta, de como você gosta, o que você não gosta. E eu percebo a dificuldade que eles têm, né? Eu costumo brincar, eu falo, gente, se escolheram para vivenciar essa parte também. Então, vamos fazer de uma forma que fique bom para os dois, né? Vamos Nossa, descobrir o que cada um. eu falo muito sobre isso, porque esse é um dos mitos em relação à sexualidade, ao sexo. Não podemos falar. O que eu posso ou o que eu não posso, né? Enquanto Isso. mulher, ou eu como homem, o que eu posso fazer com a minha mulher ou o que eu não posso. Então a gente tem que trabalhar muito com desconstrução desses mitos, né? A Karen está falando, tem muito tabu, Muito tem tabu, mesmo, Karen. muito. A gente precisa olhar para isso e falar: peraí, isso aqui eu aprendi assim, mas será que é assim? Será que pode ser de um outro jeito? Eu sempre digo, questione a verdade. Essa é uma verdade que talvez tenha sido lá no tempo da tua avó, da tua bisa, né? Mas será que é uma verdade hoje para você, para esse corpo, para essa relação? Então, vamos olhar para isso, né? Questione o mito, né? Sim. Dentro desses materiais que você tem algum jogo assim onde eles possam falar sobre a parte da relação sexual do que eles Sim, gostam, menina, das esqueci de trazer. possibilidades?
tenho. Olha só que eu esqueci de trazer aqui para te mostrar. Mas sim, no Puxa Conversa Casal, que é nosso primeiro, foi o Eu primeiro. tenho esse. Você tem o Tenho. nosso primeiro livro em forma de caixa, né? Tá. Então, tem perguntas para quem não conhece, muita gente que está aqui acho que já conhece, e que ajudam os casais a conversarem sobre diferentes temas. E nesse especificamente, a gente tem 50 perguntas sobre sexo. Tá. Por quê? É importante os casais falarem sobre isso, né? Ninguém nasce sabendo. E o nosso parceiro não sabe do que a gente gosta. E às vezes ele até acha que sabe, né? É que é o pior. Eu E acho também, que eu sei. a gente também às vezes não sabe, né? Eu percebo que assim, a mulher ela também não sabe do que ela gosta, né? Ela não Sim, conhece, ela tem uma dificuldade com ela mesma em descobrir aquilo que ela gosta, ela tem isso. dificuldade em tocar o corpo, em olhar os genitais, em saber como funciona. Durante o tratamento, em algum momento a gente fala sobre isso, né? Eu oriento essa mulher, mas eu percebo também assim a dificuldade que algumas têm de se olhar. Tem Sim. algumas que elas nunca se olharam. Eu pergunto, já se olhou no espelho? Já pegou um espelhinho para olhar? Ai, não, eu não gosto de me olhar, eu tenho aflição de olhar. Então, você criar fazer com que isso se torne natural. Às vezes eu brinco com Não, elas e falo, gente, canal vaginal, genitália, é como qualquer outra parte do teu corpo. Pertence a você, né? Não tem e problema eu, nenhum você tocar, você saber o que te dá prazer ou o que não te dá prazer, para você conseguir partilhar isso, né, na hora de e uma eu, relação. e eu falo, sabe? Que eles falam, gente, vamos amar nossas vaginas, É, né? Amem suas vaginas. E para a gente amar, a gente precisa olhar, a gente precisa conhecer. Você não ama aquilo que você não conhece. Então a gente precisa olhar para ela, né? Precisa namorar a nossa própria vagina, né? Olhar para ela, ela muda. A gente vai envelhecendo, ela vai mudando também, é. né? E isso é importante. A gente olhar para o nosso corpo. Isso que você falou, como a gente olha para o braço, como olha para a ruga, né? Vai lá, coloca botox, faz um monte de radiese na cara, né? Sim. E a vagina? A vagina precisa dos cuidados, ela precisa Mas de é um. como se não fizesse parte realmente, né? O que eu sinto às vezes em algumas mulheres é isso, é como se fosse uma coisa que tá ali, que talvez nem devesse estar, entendeu? Até Isso. gera um certo incômodo, né? Porque isso que a Karen falou aí, né? Tabu, né? É feio, né? Eu tenho que sentar e tenho que cruzar a perna. Não posso Menina, olha os mostrar. bons modos, né? Olha os bons modos, Não cuidado. mexe, não toca, não mostra, né? Isso. Não É, mexe, não toca. Olha, peraí, não pode pôr a mão. Você tem que ser recatada. Cuidado. E aí fica muito difícil para a mulher. Porque o homem, o pênis é para fora. Então é muito mais fácil quando ele vai no banheiro, quando ele vai tomar banho, ele olha para o pênis, ele toca no pênis, não tem jeito. A mulher, não, né? A mulher passa aquele sabãozinho, tô fora. Não, tem que tocar, tem que lavar, tem que pôr a mão lá dentro, né? Sentir. E isso ninguém ensina pra gente, né? Ensinam o o contrário, contrário. É. né? E isso é uma desconstrução, né? Que a gente também, né, precisa, né? Ainda mais Uhum. agora as crianças, eu acho que tem uma. O pessoal tá mais aberto em relação a isso, eu acredito, né? Mas o pessoal da nossa idade, as, as meninas, eu vejo assim, eu tenho uma menina de 24 anos, né? Hum, A forma como ela se relaciona com o corpo dela é totalmente diferente. E eu acho que eu hum. também tive que aprender, né, nessa minha caminhada, a lidar com isso, porque eu também aprendi dessa forma, né, a não Sim. tocar, a não mostrar, a não deixar que ninguém tocasse, né? A gente aprende que a mulher na menopausa não vai querer mais sexo, né? Que ela Exatamente, é morreu, como se fosse fim de linha, né? morreu para o sexo. Morreu Não, pro sexo. ela morreu para a reprodução, que é uma das Exatamente. funções do sexo. Mas ela não morreu para o prazer sexual, que é outra função do sexo. Então, isso também a gente precisa falar.
E a né? qualidade dessa relação na menopausa também é diferente, né? Sim, o encontro Totalmente diferente. sexual é É diferente, diferente. né? Talvez o desejo não seja mais um desejo tão espontâneo, talvez seja um desejo mais induzido, né? Sim. Então, isso tudo a gente precisa falar quando a gente está com um casal, né? Ou individualmente, mas com um casal. Olha, como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão se encontrar nesse lugar de prazer e de ampliação de repertório sexual? Também, Lembrando né? que Novos repertórios também, né, Dê? lembrando que quem vai para o parque de diversão não quer ir só no carrossel, né? Quer ir em vários, né? Eu quero em vários, né? Em Vários vários lugares. brinquedos, e de vez em quando, até se a gente conseguir voltar em algum, né? Isso. E a gente aqui no Instituto, a gente dá tarefa para os casais, sabe, Cris? Além de encaminhar para a fisioterapia pélvica, que isso é a primeira coisa, né? Quando chega com dor, quando chega com dispareunia, né? Como a gente chama, ou vaginismo, vai para uma primeira coisa, fisioterapia pélvica, né? Não tem como. Acho super importante. Além disso, a gente dá vários exercícios aqui para os casais, né? Claro que cada coisa a seu tempo, mas assim, vocês já foram num sex shop? Né? Vamos no sex shop, vamos aumentar, né, esse repertório erótico de vocês. O Né? leque, né? O leque. Vocês já leram poemas eróticos um para o outro? Vocês têm fantasias? Nem toda fantasia a gente vai realizar, mas a gente pode ter e compartilhar com o parceiro. Né? Vocês compartilham isso? Que eu acho que é um pouco o que você estava falando, Cris, super legal. Sexo bom é sexo falado. E esse também é um tabu. As pessoas acham que sexo bom, eu não preciso falar. Ele tem que descobrir, ela tem que saber. Não, não vai saber. Você tem que contar, você tem que dizer o que você gosta para o outro, né? Ou experimentar e depois dizer, ó, a gente experimentou isso aqui, mas eu não gostei, eu não quero mais. Também dizer não E quero mais também é também válido. é E eu acho legal. que a dificuldade também, né, Dê, que as pessoas têm, mulheres talvez que já venham num relacionamento há mais tempo, de repente pedir isso para o parceiro ou vice-versa, né? De ir até um sex shop, de tentar dar uma variada, dar uma brincada, né? Dá para fazer isso. E não Sim, existe problema nenhum, né? Aí isso. eu acho que entra muito a questão da religiosidade também. E aí também você conseguir separar, né, isso. Hum? Porque, assim, a gente quem vivencia de uma forma leve também a religiosidade, não é isso que é pregado, né? Você, dentro do teu casamento, desde que seja uma coisa consentida, não é? Não tem problema Sim. nenhum, né? Isso que eu sempre falo, sexo bom é sexo consentido. Sim. Perfeito, né? Isso é importante. No casamento, fora do casamento, enfim, cada um Em faz as suas qualquer. escolhas, Sim. né? Mas sexo bom é sexo consentido, né? E sexo consentido é sexo assim, ah, tá, eu quero também, né? Não é, ah, não, disse que não queria, mas eu sei que queria. Não, meu amigo, não tem essa, né? Se disse que não queria, não queria, né? Então, isso também, e eu sempre falo, a gente tem que ser claro naquilo que a gente quer e naquilo que a gente não quer, né? Também. É o Não, sim e o não, né? não fazer joguinhos, não tem mais ou menos, né? Quero ou não quero. Né? Isso também é importante numa relação de casal. Né? E o outro saber escutar. Né? Saber escutar o sim ou saber escutar o não. Eu tava. Agora você falou um negócio que eu tô pensando aqui. Eu recebi uma caixinha, na caixinha de perguntas, né? Veio uma pergunta, tipo assim, de uma mulher que diz que ela tem dor na relação, mas ela não diz isso pro marido com medo de deixá-lo triste. Então, assim, a dificuldade também de você verbalizar aquilo que você está sentindo, se colocar numa posição para querer também só o bem-estar do outro, né? E se Uhum. anular completamente ou passar por uma questão de dor, né? Porque o sexo dessa forma não está sendo bom para ela, com certeza. Mas ela tem que fazer com que seja para o parceiro, para o marido, para o namorado, sei lá,
né? Imagina o que ela aprendeu na vida dela, né? Que ela precisa fazer o outro feliz, que Sim, ela não pode e que ela precisa estar lá para o outro, né? é, Mas sexo bom também é sexo egoísta, eu sempre digo, né? É importante você estar lá, mas você também tem que pensar no teu prazer. Se não está prazeroso, para. Vamos descobrir um outro tá jeito. legal. Não tá legal, então para. E quem sabe do teu prazer não é o outro, é você, né? Isso é parceria também, né? É você ser Isso é parceira, ser parceiro, né? Isso é ser parceiro, né? Então, acho que aqui Isadora está falando, sim, diálogo é tudo, né? Sim, Isadora, tudo. E diálogo na cama é muito importante. Tô com dor, essa posição dói, vamos tentar outra? Peraí, tem um lubrificante? Qual eu uso? Qual é o melhor? Vamos buscar alternativas, né? E Vamos lembrar que essa dor, né, ô Denise, quando você pensa, tipo, a posição não tá legal, tá me machucando. Para onde foi a excitação nesse momento, né? Você sai da resposta sexual, porque existe isso, né? Você precisa dessa resposta para tudo funcionar de forma adequada para você não ter dor, né? Então, é, é tudo um conjunto, né? Então, se você não fala, você perde, você tem a dor, você não tem a lubrificação, você não tem você não ganha a flexibilidade desse canal, né? Você sai Uhum. completamente fora disso. Sim. E aí não é justo na relação, você não tá lá inteira, né? O que tá Exatamente. lá é a tua dor, não é mais você, né? Então, não é para sentir dor, é para sentir prazer. É claro que pode ter um pouco de dor, porque o prazer às vezes tem, né? Mas não é uma dor que te tire a excitação, Exatamente. O que te que impossibilite isso, que naquele te momento. impossibilite, É. né? Então, acho que isso é muito importante. Para isso, a gente precisa olhar para as nossas vaginas, O né? dentro do teu tratamento, da tua terapia, essa parte da anatomia, da funcionalidade, da fisiologia, tudo isso é abordado também. Sim. A gente fala porque é o que a gente chama de psicoeducação, Tá. né? Porque tem casais que chegam e não sabem, e estão muito crus Cruz. nessa questão, né? Então, a terapia também tem o seu momento de psicoeducação, de dizer, bom, vamos lá, vamos entender a anatomia, vamos entender o que acontece, né? Por exemplo, um caso muito impactante, a mulher até queria fazer os exercícios, mas o homem tinha medo de machucá-la, Tá. né? Então também ele não conseguia dar o próximo passo. Então, porque o pênis quando entra talvez machuque, e como eu tô machucando a minha mulher, eu não quero machucar minha mulher, é difícil para o homem que tá junto. Então, todas essas questões a gente fala, a gente traz, né? Eu trago lá também para mostrar um pouquinho como funciona, né? Isso dá um alívio para eles quando eles entendem, né? Como a anatomia funciona, né? E a forma Então, como é abordado isso, né? Dentro de um sim, consultório, seja na fisioterapia, seja na psicologia, né? Você leva a informação com clareza, né, para essa pessoa. Não tem o que. É mais fácil ter o entendimento nesse momento, porque isso daí eu percebo também muito, né? De a mulher e o homem também, que ele não tem noção nenhuma de sim. como E a gente, funciona, de onde sim, aonde está, né, esse isso, canal vaginal que eu não acho, né? sim. E aí a gente também fala sobre os padrões que se repetem geracionais, né? Como são as mulheres dessa família? Será que são mulheres que tinham prazer, né? Será que são mulheres que conseguiam ter uma relação de amor e de orgulho do seu corpo, da sua sexualidade, ou não? Ou são mulheres que vivem a vergonha da sexualidade, do sexo, né? Então, como eu aprendo isso? Isso é muito importante, porque existe uma coisa na psicologia que a gente fala, Cris, que a gente vai repetindo padrões geracionais, né? Então, aonde tem uma mulher com dor, provavelmente Lá nessa atrás você vai família buscar. existiram outras mulheres com dor. Às vezes ela está carregando dor que nem é dela. Uhum.
Mas é Ó, a tal da tem uma... construção também, né, Dê? O que ela ouviu a Oi? vida inteira. É a tal da Sim, construção, né, que ela fez sim, desse sexo, de como o sexo é vivenciado, como foi pela avó, pela mãe, né? E sim, normalmente são questões que são trazidas negativas em relação ao sexo, na maioria das vezes, né? Com sim. certeza de mulheres que também não vivenciaram essa relação sexual de uma forma prazerosa ou o tal do sexo do jeito que a gente está falando aqui, né? Que ele deveria ser, né? Total, né? Então é muito importante saber a história dessa família, né? Saber como as mulheres viveram isso também, né? Eu acho que isso é fundamental. Até a Isadora está falando, não existem mulheres que nunca olharam para a sua florzinha, né? Isso, né? Que Muitas. chamam de florzinha e que, enfim, cada uma vai dando o seu nome, né? Mas eu acho que sim, muitas nunca olharam, né? Então a gente ajudar a olhar, né? E a amar, a gostar. Acho que é o começo de tudo, né, Dê? É você conseguir se olhar, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho, né? Você Com certeza, conseguir se olhar mesmo, né? E com certeza. dentro, quando você percebe também isso com o casal, né, Dê? A questão, eu acho que o que eu vejo aqui, lógico que é um problema para o casal, mas para a mulher é sempre um pouco maior do que para o homem, né? Uhum. Mas o homem aqui eu percebo que quando eles estão, quando eles se disponibilizam aí junto com ela durante o tratamento, eles se interessam muito também por essa Uhum. questão de conhecer a parceira. Eles querem ver, né, como que é, como que funciona. E eu acho que isso também traz qualidade para o relacionamento e é crescimento para ambos, né? Muito, Carol muito. tá falando aqui, A desculpa. minha, a Minha minha mãe mãe falava que falava sexo era nojento. repugnante, tive que me libertar dessas crenças. Isso mesmo, Carol. Né? E talvez ela falasse isso pela história de vida que ela teve, né? E aí é super importante a gente dizer, bom, essa foi a história da tua mãe. Então, se você se liberta disso, também é uma forma de reparar os danos que a mãe sofreu, né? É tão lindo isso quando a gente fala em família, em padrões geracionais, né? A gente ter uma liberdade sexual também é uma forma de refazer aí a história da família, né? Tem mais gente aqui falando, ó, porque como a gente vai saber se relacionar com o outro sem saber o que gosta, tem que se conhecer. Perfeito, é isso aí. É isso Né? aí. Uhum. E você disse que o homem, né, se ele está junto, isso muda a qualidade da relação, né, Cris? Sim, Muda completamente. Né? É um casal que entra de um jeito na terapia e talvez lá nos exercícios com você, né? Sai de outro jeito. Né? É um outro casal. Né? Ó, tá me dizendo, a Carol tá dizendo a aqui, meu Carol. marido É, me tô tentando. ajudou. Olha que legal, olha como parceiro, gente, é fundamental o parceiro nessa hora. Né? Quando eu entrei na menopausa muito jovem, com 42 anos. E aí eu falei, poxa, e agora? Como é que vai ser, né? Meu corpo, eu entro com hormônio, não entro com hormônio. E conversando com meu marido, a decisão não foi só minha, foi junto com ele. Olha que legal, ele me ajudou muito nisso. E aí a gente foi em dois médicos juntos para ver essa questão hormonal, se eu entrava com hormônio, se eu não entrava. No final eu decidi não entrar com hormônio, Você não né? fez reposição nenhuma. Não fiz reposição nenhuma, né? Tá. Então teve um tempo aí difícil até me, opa, como é que é esse novo corpo, né? Meu marido foi fundamental também, como a Carol, né? Vamos lá, vamos descobrir novos jeitos, como funciona, como não funciona, o que que a gente vai introduzir aqui. Foi super legal, né? Isso fazem 10 anos já, né? Que eu não É, entrei. Hoje vou fazer 52. Então foi uma decisão, mas foi bem legal ter o meu marido junto comigo nessa decisão. tá. Né?
Denise, é importante você falar isso também, porque a questão da reposição hormonal, né, é uma questão também muito individualizada. Tem um monte de gente que tem indicação para fazer e tem as mulheres que não têm, e elas vão Sim. ter que conviver e que se adaptar a isso, né? É importante falar também que a falta do hormônio, né? Uhum. Uma das principais que mais a gente percebe da mulher menopausada é a atrofia vaginal. Então, isso é Sim. uma coisa que às vezes você não tem também a indicação de uma terapia hormonal, mas você tem condições de usar um hormônio tópico, lógico que E com a indicação do ginecologista, né? Ele é que vai saber se você tem essa indicação ou não, mas isso também faz diferença, porque às vezes aquela mulher que ela não pode, né, fazer a reposição, mas ela pode usar esse hormônio local, ele tem uma ação sistêmica muito baixa. Usei. parou, voltou. Parou e voltou, Oi, voltou. vocês estão me vendo? Peraí, que Agora eu tô sim. aqui, eu tô vendo agora que o meu. Tô ficando sem bateria. Peraí. Agora vai, que susto! Então, assim, são coisas que às vezes também não são falados, não é falado para essa mulher que ela vai passar por isso com a falta do hormônio, né? Que é a Sim. E que ela vai atrofia. precisar fazer e que ela vai precisar exercitar essa vagina, né? Exatamente. A frequência sexual, né? Que é aquilo que você Sim. falou, parou de usar, né? Isso daí também ela vai atrofiando muito mais, porque ela Isso. perde a função dela, né? Então, isso é Sim. muito importante. E se ela não tiver, e se ela não tiver parceiro, não tem problema. Você não precisa de um parceiro para exercitar a sua vagina. Você pode exercitá-la sem parceiro. Ok, Exatamente. Sem mulheres, parceiro, você pode usar de vários recurso. recursos. Você tem desde uma prótese, você tem é, cápsulas, né? Bullet, que você pode até usar para ter um estímulo, né? Entrar no Isso. ciclo da estação, para que você tenha toda a parte fisiológica, né? Em ação ali. O canal vai mudar de tamanho, vai Isso. irrigar melhor e tudo mais. Recursos, né, Perfeito. Dê, que são super É. importantes. O Jean Então, eu tá acho que fazendo uma pergunta aqui. Quando o amor entrar na jogada, facilita a busca pelo prazer verdadeiro. com certeza, Jean. Facilita tudo, né? Quando o Tudo. amor entrar na jogada, né? Você tá lá com o teu parceiro, né? Assim, tá junto, vamos junto nessa história, né? A dor do outro não é do outro, é nossa dor. Eu sempre digo isso. Se o teu parceiro não tá bem, né, você não vai ficar bem, né? Os dois precisam ficar bem para a relação estar bem. Não, não adianta. É jogo de raquetinha, como eu falo, né? Acho que o Jean já escutou eu falar isso enfim, é jogo de raquetinha. Você joga a bolinha na mão do cara, facilita a vida do A outro. vida do Se você, outro. se você dificultar, vai ficar difícil para você também, né? Você teve alguma caixinha de perguntas? Aí tem alguma pergunta que você queira trazer ou alguma coisa que você acha importante a gente falar? Menina, você sabe que eu não olhei? Não? Esqueci. Bom, Esqueci de o que a olhar. gente. Tá, depois então a gente faz a gente responde nos stories do jeito que, que você está acostumada a fazer. Eu Combinado. respondi as minhas aqui que eu tive. Uma outra coisa que eu queria te perguntar: como que os casais chegam até você, Dê? Qual que é o caminho? Eles vão buscando, né, a gente, às vezes, as nossas postagens, os nossos jogos, enfim, né, o Instituto do Casal, institutodocasal.com.br, quem quiser saber mais, tem site, tem Instagram, tem Facebook, a Bia que nos ajuda lá com essa parte toda, tá aqui também na nossa live, ela que cuida dessa parte toda. Então, se alguém quiser saber mais, a gente o tempo todo está fazendo textos para os casais, para ajudar mesmo, né? Os casais a viverem essa conjugalidade da melhor maneira possível.
É por aí, né, Dê? Eu acho que o Por aí, caminho é esse, né? A com gente poder certeza. levar essa, ter a possibilidade de ajudá-los nesse sentido, né? Nessa Sim, reconstrução aí tanto da sexualidade e outros tantos temas que com certeza são abordados também, né, dentro do teu consultório. sim, sim. Eu fico feliz de poder fazer isso. Eu amo esse meu trabalho e é muito bom você perceber a diferença, a entrada de um casal e quando eles saem de alta, como estão diferentes. É. E poder participar disso, né? Com certeza, é muito bom. É. Ó, Gina, aqui, duas profissionais que nasceram para ajudar todos os casais. Isso Eba! aí. É isso Então é aí. isso, Dê. Eu vou te. A gente vai deixar a live salva, né? Então, Ai, legal. quem puder compartilhar com outras mulheres, acho que a informação ela tem que chegar em todas as partes, né? De todas as formas. Acho que ajudá-los, principalmente nessa questão de ultrapassar a dor, o problema com amor, né? Com amorosidade, com parceria mesmo, né? A gente tem aqui na clínica agora uma avaliação, uma pré-avaliação, na verdade, que é uma modalidade que eu percebi também que muita gente chegava, entrava em contato com a gente e o contato ficava por aí, a gente dava as informações. Então, eu abri um canal de um bate-papo, onde essa mulher pode entrar em contato, fazer um agendamento, a gente faz uma horinha de pré-avaliação, não tem custo. E aí, Olha, nessa pré-avaliação, eu vou falar como funciona o tratamento, quais são os que passos legal. do tratamento. Então, assim, levar informação mesmo para todas as mulheres que têm a necessidade dessa ajuda, né? De ultrapassar esse problema. E com Nossa. certeza a gente também recebe casais aqui. A parceria é Uhum. sempre é Ah, sempre essa, né? E a eu, indicação, né? Porque eu você conto com percebe às vocês. vezes que a Uhum. evolução, às vezes a gente não consegue evoluir por conta tem uma questão psicológica, uma questão emocional, e como eu te falei naquele primeiro momento, eu não tenho essas ferramentas, né? Então, por isso que a gente Uhum. precisa dessa parceria sempre. Sempre. É tão bom a gente contar com as parcerias, porque ninguém. De Acho que a gente teve aí um probleminha de caiu. Vamos ver se ela consegue. Ai, meu Deus, caí, Oi, gente. eu vi, você caiu, já estava aqui te chamando de novo, mas sem problema. Pronto. Para me despedir. Vamos lá, Olha, foi um super prazer. E aí eu vou Delícia. falar em nome da Roberta, em nome da clínica. Super obrigada de você participar com a gente. E Imagina, eu que agradeço. é, bora fazer mais, né, Dê? Com certeza. Contem comigo. E adorei estar com vocês aqui. Foi uma delícia. Vou deixar. Mulheres, bora amar nossas vaginas, hein? É. Vamos ter que fazer Você vai ter o teu livrinho em caixinha, o próximo vai ter que ser algum material assim. Vamos pensar nisso. Olha, Vamos, boa. Com certeza. um Um beijo beijo. grande, Dê. Super obrigada. Beijo. Obrigada, Gente, gente. obrigada a Obrigada. todos que estão aí. Muito Nossa live vai obrigada. ficar salva. Até mais. Beijo. Tchau, querida. Tchau.